A pedagogia humanista versus pedagogia do oprimido. Paulo Freire. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A pedagogia humanista. A nova corrente pedagógica tem como fim o aluno como sujeito do processo de aprendizagem e não objeto, comum na pedagogia tradicional. Os princípios fundamentais da teoria em referência estão refletidos na continuação, o processo contínuo da aprendizagem, veementemente oposição à chamada pedagogia tradicional, com metodologia diferenciada e conservadora, política e pedagógica, na defesa das ideologias das classes sociais, como sustentáculos do modelo econômico neoliberal. A questão da transmissão dos conteúdos por meio dos professores para os alunos, papel apenas de ensinar com autoridade máxima. O aluno é o receptor, aquele que recebe conteúdo e não pode ser o sujeito da ação. Sua função é memorizar, sem questionamento. Um depósito do saber não participa da construção da ciência. O saber é bancário já pronto e vem de fora para dentro. A escola tem como obrigatoriedade atender o mecanismo de reprodução social, portanto conservadora, lógica da ideologia liberal burguesa, instrumento da dominação e não da criação, na perspectiva da defesa das classes superiores. O aluno é preparado para agir como se fosse máquina. A ciência, nesse caso, é objetiva, usa-se como método o processo do entendimento e não da interpretação, o que só seria entendível nas ciências naturais. Defende a sociedade politicamente já estabelecida, contrário a todas as formas de mudanças. A pedagogia nova vem para acabar com essas proposições da escola tradicional. O método de Paulo Freire, denominado humanista, defende uma nova epistemologia do saber, tendo como objetivo superar o paradigma tradicional, com visão nova na abordagem do conhecimento e no processo de ensino-aprendizagem, retirando do cenário educacional a pedagogia do oprimido. Nesse novo modo de entender no ensino-aprendizagem, o aluno não é um depositário do saber. O professor muda de papel porque também não é aquele que ensina a priori o conhecimento já elaborado. O papel do professor é criar ambientes favoráveis numa prática de sinceridade e amizade em que os alunos que vão à escola por motivação e não por dever, estabelecendo o princípio da democracia e não da opressão, que significa na prática a pedagogia da discriminação. Nessa visão de entendimento, vemos que no processo educacional o aluno é o centro da própria pedagogia, como também o sujeito do mecanismo pedagógico, uma revolução copernicana em que o movimento gira como força gravitacional para quem aprende a construir. O professor cumpre o seu papel de favorecer o processo pelo funcionamento da criação e orientação contínua no favorecimento da construção do saber permanente e no desenvolvimento dos novos agentes sociais. Portanto, o uso da nova pedagogia tem como objetivo facilitar a ação dos educandos, além de criar base
sistemática para o funcionamento mimético do ensino-aprendizagem. A prática é de fundamental importância para o desenvolvimento da afetividade no processo educacional. O saber não é apenas uma construção, uma relação de amizade, na qual se cria um clima de respeito mútuo, em que todos sejam aceitos, com seus valores próprios, na dialética natural da linguagem. O aluno, como sujeito e agente principal da ação do desenvolvimento da aprendizagem, intera-se com o ambiente, necessariamente tem de ser formativo. Investiga naturalmente o desenvolvimento de todas as aptidões, criando habilidades importantes para a elaboração do saber. O professor, que facilita na construção do mecanismo acadêmico, auxiliando a sistematizar o processo de aprendizagem, na formação contínua dos alunos, obtendo a postura de colaborador no trabalho e construção do conhecimento sistematizado. Estabelece, portanto, as forças gravitacionais necessárias no recurso interdisciplinar pedagógico, na divisão essencial dos campos ciências da natureza e do espírito. O professor é aquele que colabora na nova parceria, procura em primeiro lugar desenvolver uma prática de ensino personalizada, entretanto, respeitando os alunos, sobretudo seus ritmos, no processo elaborativo do saber e na sua ação como sujeitos. Os estudantes recebem dos professores programações das disciplinas, planos de trabalho, definindo comunitariamente procedimentos e objetivos a serem atingidos. A sala de aula tem de necessariamente tornar-se um lugar da construção do saber e, do mesmo modo, da partilha em que todos são colaboradores, corresponsáveis pelo desenvolvimento pedagógico, participativo na ação multifuncional. A proposta é política aristotelicamente, em que, na construção do saber, o aluno é visto como sujeito do movimento, tem de atingir elaborações capazes de desenvolver bases filosóficas, motivo pelo qual a filosofia é de suma importância. Sobre outro ângulo, elaborações científicas, instrumentalizando o aluno tecnicamente, ensinando por meio do saber sistemático, preparando o mesmo para a convivência com o mundo e ações na prática do trabalho e progressão da cidadania. A pedagogia defende o processo de promoção do aluno em sociedade, por meio do ensino à aprendizagem e da construção do mesmo na rotina em sala de aula. O estudante é preparado para a vida, desenvolvendo comportamentos de integração ao meio, com uma convivência saudável. Orienta-se também a questão fundamental, que é o saber viver, como saber compreender e conviver, aprendendo a administrar conflitos. Uma pedagogia que não ajuda a viver não contribui no processo de ensino-aprendizagem na construção do saber. Dessa maneira, o aluno deve desenvolver suas habilidades e conhecimentos adquiridos, como também os construídos por meio da administração pedagógica. Facilitar na promoção do eu no mundo do trabalho, preparar para poder aprender a administrar situações adversas ao próprio mundo
em que se tem de viver. Possibilita ao aluno o caminho do autoconhecimento permanente, favorecendo na construção contínua da autoestima, na medida certa do desenvolvimento da emocionalidade construída, leva o aluno a trilhar corretamente, aprendendo sempre o saber ser cidadão. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.